Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 5, versos 21 até o 43, que diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. A fé em Jesus, o fio condutor para receber poder da parte de Deus. No estudo anterior, Jesus estava do outro lado do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, onde curou um homem tomado por espíritos imundos, a quem transformou completamente em uma nova criatura. Depois, ao atravessar novamente o Mar da Galileia de volta a Cafarnaum, mais uma vez ficou à beira-mar e grande multidão se reuniu ali ao redor dele para continuar ouvindo suas mensagens de fé e esperança. Há 12 anos atrás daquela data, nascia uma linda menina, filha de um dos dirigentes da sinagoga de Cafarnaum, o Jairo. Na mesma ocasião, 12 anos atrás, uma bela moça começou a ficar muito doente, de uma hemorragia que não cessava. São duas vidas, duas histórias de vida muito diferentes, porém que se culminariam de forma maravilhosa no mesmo dia. A menina cresceu, foi educada por seus pais judeus, atuantes ali na sinagoga, né? Certamente ela era muito amada pelos pais, pelos parentes, os amigos, conhecidos.
Mas até que aos 12 anos de idade, aquela menina ficou muito doente, muito doente. Os médicos também não conseguiam salvá-la. E ela chegou num estado terminal. E quando o pai viu que não tinha outra opção, resolveu apelar para Jesus Cristo, cuja fama já tinha corrido por ali de que ele curava, ele libertava vidas, tantas e tantas vidas naquela região. E assim foi Jairo, rapidamente, até o encontro de Jesus. E encontrou ele ali, na praia, com aquela multidão ao redor. E rapidamente ele interpelou Jesus, ajoelhou-se diante dele e suplicou: Ah, Senhor, mestre, minha filha está morrendo. Por favor, vá até lá para impor as mãos sobre elas, para curá-la, para que ela não morra. Por favor, mestre. E diante daquilo, Jesus atendeu o pedido e disse: Vamos, vamos sim. E foram. E a multidão ali seguindo, comprimindo Jesus, né? Não queriam deixá-lo. Bem, ao longo desses 12 anos, né, de vida aí da menina, aquela moça que tinha ficado doente 12 anos atrás, né, que procurou os mais renomados médicos, gastou muito dinheiro, praticamente tudo que ela tinha, ela gastou tentando ficar curada. Mas nada acontecia, pelo contrário, a hemorragia não cessava, piorava cada vez mais. E aí ela foi ficando fraca, anêmica, mas interessante, ela não morreu. O que é de admirar, porque naquela época, com a medicina ainda muito incipiente, não havia transfusão de sangue, nada disso, né? Então, os médicos não conseguiam acertar nenhum antídoto para aquele mal. E ela perdendo sangue constantemente, o risco dela, o risco de morte era iminente. Mas, surpreendentemente, ela sobrevivia. Sobreviveu durante todos esses 12 anos, naquela condição deprimente. Deus não permitiu que ela morresse, mas também não permitiu que ela fosse curada pelos médicos. Algo tinha que acontecer na vida daquela mulher. Deus tinha um plano. O tempo dela ia chegar. Isso me faz lembrar o que está escrito ali em Salmo 139, versículo 16, que diz assim: Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O salmista reconhecendo que a vida vem de Deus e que Deus escreve a nossa história. Deus conhece cada pessoa. E se você está ouvindo esta mensagem, saiba que não é por acaso que você está ouvindo, viu? Nós também precisamos compreender que sofrimento é algo que faz parte desta vida, deste mundo. O próprio Jesus, o Filho de Deus, Criador de todas as coisas, passou por sofrimentos, experimentou provas. Mas tudo que nós passamos tem a ver com a história de cada um de nós, que nós temos que viver. As experiências boas e as experiências difíceis, tudo contribui para o nosso crescimento espiritual. Sim, porque a nossa essência é espiritual. Nós sofremos no corpo e muitas vezes na alma, porque nós precisamos entender que não somos autossuficientes. Na verdade, todos precisamos de Deus. E a boa notícia é que Ele nos ama e está de braços abertos para nos receber e cuidar de nós como Pai, com disciplina regada de muito amor. E Ele é o Todo-Poderoso. Mas voltando para a história de vida daquela mulher, podemos imaginar que o sofrimento foi grande no corpo e também na alma dela. Porque muitas enfermidades trazem impedimentos, limitações. E naquele tempo, em uma sociedade que desvalorizava a mulher, e ainda mais também a religião judaica naquela época que não tinha misericórdia, né? Não havia misericórdia para aquela mulher com fluxo de sangue constante, porque ela era considerada impura. A dor física, as fraquezas no corpo e a dor na alma pelo desprezo das pessoas. Tudo isso aquela mulher vinha experimentando ao longo dos 12 anos.
Entretanto, algo de maravilhoso acontecia na vida dela, em meio a todo aquele sofrimento. Toda aquela experiência difícil, e o milagre, inclusive, dela permanecer viva, porque era para ela ter morrido já. Mas tudo isso foi alimentando uma fé que cresceu e ficou enorme dentro dela. Ela passou não mais a focar nas pessoas, no que as pessoas diziam, no julgamento que faziam delas, mas ela passou a focar seus pensamentos em Deus. E ela ouviu de Jesus. Tudo que ele vinha fazendo, o que ela fez? Ela se encheu de uma força que veio de dentro da sua fé e foi à procura de Jesus. Podemos imaginar uma mulher fraca, anêmica, né, seguindo, caminhando com dificuldade, mas firmemente, até que ela chegou onde Jesus estava, onde estava aquela multidão, e eles estavam indo em direção à casa de Jairo. Mas ela se aproximou o máximo que ela pôde de Jesus. Eu acredito até que ela não se sentia assim digna de dirigir a palavra a Jesus. Aliás, as pessoas nem deixariam. Então, o que ela pensou? Se eu simplesmente chegar e tocar no manto dele, eu vou conseguir ser curada. E realmente ela conseguiu. O milagre foi instantâneo. O sangue estancou, a mulher recobrou forças sem comer nada, sua face ficou corada novamente depois de 12 anos. E eu acredito que a beleza dela voltou naquele momento. Glórias a Jesus! E aí, o que aconteceu? Jesus parou. Estava caminhando e parou. De repente, todo mundo ficou, ué, o que aconteceu? Aí ele olha para um lado, olha para o outro, olha para trás e perguntou, quem foi que me tocou, que tocou no meu manto? Claro, imagino que aquela cena ali pode ser um pouco parecida lá com a estação Sé do metrô em São Paulo, em horário de rush, quando abre a porta do trem. Imagina. Não tem como haver separação, as pessoas obrigatoriamente elas ficam se esbarrando umas nas outras, né? Inclusive os discípulos questionaram Jesus, mestre, e a multidão está aglomerada aqui, o senhor está perguntando quem que lhe tocou? Mas não era um toque qualquer, mas sim um toque de fé. E ela pegou, só tocou no manto de Jesus. Nem puxou o manto, ela tocou no manto. Ela não tocou no braço de Jesus, ela não puxou ele, nada disso. Ela simplesmente tocou levemente no manto de Jesus. Então, naturalmente, ele não sentiria mesmo. Mas o que aconteceu? Jesus sentiu que tinha saído o poder dele para alguém ali. E esse alguém precisava se revelar naquele momento e dar testemunho da operação do milagre de Jesus naquela vida. A mulher não teve como esconder e disse, né, meio tímida, ali tremendo de medo, porque já estava acostumada a ser desprezada pelas pessoas, mas ela não teve jeito, ela confessou. Fui eu, mestre, fui eu que te tocou. Ah, Jesus olhou para ela com aqueles olhos de compaixão e disse, filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Esse foi o dia D para aquela mulher. O sofrimento fez ela desenvolver uma fé tal que ao tocar em Jesus, digamos que como que uma corrente elétrica espiritual foi estabelecida. E o poder de Deus restabeleceu totalmente a saúde daquela mulher. Não sei quantos anos ela tinha naquela ocasião, mas com certeza os anos que se seguiram na vida dela, a partir daquele dia, mais do que compensaram os 12 anos de sofrimento que ela passou. Ela teve um encontro pessoal com Deus através de Jesus e mediante a fé. Aleluia! Mas a menina, aquela que havia vivido 12 anos, creio que com muita saúde, muito vigor e agora estava prestes a morrer. Algumas pessoas vieram da casa de Jairo para lhe darem a notícia que jamais ele queria ouvir. Ele tinha, né, ainda a esperança que Jesus curasse a sua filha. Mas aí essas pessoas vieram e disseram, não adianta mais. Jairo, sua filha morreu. Mas o quê? Como assim não adianta mais? Ele estava diante de Jesus, o dono da vida. Se Jesus já tinha se disposto a ir com ele, Jesus cumpre o que promete sempre. E aí Jesus vira para Jairo, muito calmo, e diz, não tenha medo, Jairo, só crê.
É interessante como Jesus é tão pessoal. Ele age com cada um de uma forma diferente, customizada, digamos assim. Cada um tem sua história, tem suas necessidades, e Jesus conhece e age de conformidade com cada um de nós, e conhece a medida da fé de cada um de nós. Deus não nos trata como multidão. Embora o mundo tenha cerca de 8 bilhões de pessoas, Deus conhece cada ser. É uma pena que nem todos abraçam a fé em Jesus. Aliás, parece mesmo que a maioria se distancia cada vez mais de Deus e não quer conhecer o Filho de Deus, que viveu nesta terra há 2000 anos atrás pregando e fazendo bem. Deus conhece e ama cada pessoa, cada habitante da terra, em todas as eras, mas infelizmente a fé não é de todos. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, havia um grande alvoroço, muita aflição, e Jesus não se abalou com aquela situação, não. Mas ele foi categórico, chamando apenas os seus discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. E aí, para entrarem no quarto onde ela se encontrava. As pessoas, que ali estavam, parentes, próximos, provavelmente haviam já constatado a morte da menina. Por isso foram dar a notícia para Jairo. Mas Jesus simplesmente afirmou para elas, olha, ela não está morta, ela dorme. O que eles fizeram? Eles riam. Eles foram sarcásticos ainda. Por quê? Porque não tinham fé em Jesus. Ali agora eles só queriam partir para o cortejo e enterrar a menina. Mas o pai e a mãe, eles queriam ir até o último fio de esperança, que era Jesus e mais ninguém. E a surpresa foi tremenda. Jesus simplesmente, quando entrou ali no quarto, ordenou, menina, levante-se. E o espírito voltou ao corpo dela. O espírito tinha saído realmente. Mas, pela ordem de Jesus, o espírito voltou ao corpo e, melhor ainda, a doença foi embora. Glória a Deus! O sofrimento acabou. E Jesus, inclusive, deu uma prescrição ali de dieta, Disse a eles, olha, dê a elas algo para comer, uma comida, que aí ela vai fortalecer mais ainda e tudo vai voltar ao normal aqui nessa casa. Essa criança vai se encher de alegria. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu naquele dia. Que coisa maravilhosa. Aliás, aquele dia foi carregado de milagres, E percebam, tudo pelo poder de Deus na palavra de Jesus, mas também permeado pela fé nos corações. O que traz a cura é o poder de Deus, mas ele opera em nós mediante a nossa fé. Nós precisamos aprender isso. A fé em Jesus é o fio condutor que nos liga a Deus, não outra maneira. Na carta aos Romanos, capítulo 10, nos versos 13 a 17, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são formosos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías, o profeta, diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. E realmente, os israelitas, judeus nos tempos de Jesus, ouviram a palavra da própria boca de Jesus. Alguns creram, outros não. E hoje em dia, todos podem também ouvir a palavra que é pregada pelos discípulos e discípulas de Jesus, que formam a sua igreja, no mundo inteiro. Mas também, alguns creem, outros não. Porque realmente a coisa mais difícil para nós podermos nos reconciliar com Deus, Jesus fez, que foi entregar sua vida ao sofrimento e à morte. Ele morreu em nosso lugar. Porque somente ele tinha condições de ressuscitar para a vida eterna, porque ele não tinha pecado. E foi o que aconteceu. Agora, o que nós precisamos fazer? Então, somente crer. É o que ele disse lá para Jairo. Creia somente. Crer nessa verdade. De coração,
humildemente diante de Deus, compreendendo que sem Ele nada somos, nada podemos fazer. A morte chega a qualquer pessoa, pois vivemos em um corpo mortal, como que Jesus viveu aqui na Terra quando encarnou. E não importa a classe social, a etnia, o status quo, todos têm o mesmo risco de chegar à morte. Mas é nesta vida que nós temos a grande e única oportunidade de herdarmos a vida eterna que Jesus conquistou para nós. E é pela fé nele. Ouça as palavras de Jesus, que estão registradas na Bíblia. Palavras essas que também estou procurando explicar através destes estudos do Evangelho segundo Marcos. Mas há muitas e muitas oportunidades de ouvir a palavra, seja pela rede digital ou nas comunidades evangélicas de forma presencial. Não perca mais tempo. Corra para Jesus, como fez aquela mulher sofrendo de hemorragia durante 12 anos e aquele homem, o Jairo, chefe da sinagoga, cuja única filha estava prestes a morrer. O mais importante não é a cura física, mas a cura espiritual, que garante a vida eterna com Jesus, com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Será que existe coisa melhor a se conquistar no mundo? Jamais. Que Deus lhe abençoe, lhe guarde e que Jesus passe a ocupar o centro do seu coração. E eu peço a você que, se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe. Se inscreva aí no canal, curta o vídeo, porque aí ela vai para mais pessoas. Deus te abençoe e até a próxima.